Bom dia, guardiões. Estimo que todos estejam muito bem. Eu sou o Maurício, guardião 003. Estou aqui com vocês no dia de hoje para a gente falar sobre um tema muito específico, mas que todos nós, lideranças de segurança da informação, vamos passar em algum momento para trazer clareza para os nossos negócios, que é sobre a jornada ISO 27001 para os nossos negócios. Hoje o tema é falar mais profundamente das auditorias, como tudo isso acontece, como que a gente, como negócio, deve se preparar, os benefícios da conformidade, os benefícios da segurança da informação, e a gente vai abranger mais sobre esse tema, porque normalmente quando nós estamos conversando com vocês, vocês levantam a mão e comentam: Maurício, esse é um tema que seria muito importante a gente entender, principalmente no momento que nós estamos, que é planejamento do próximo ano, do nosso negócio, todas as nossas iniciativas de segurança organizadas, conectadas ao plano de crescimento do nosso negócio. Então, é um momento muito importante para a gente estar aqui junto conversando. Muito bem. No dia de hoje, então, a gente vai falar mais profundamente sobre a auditoria ISO 27001, que é a jornada, né, de assessment, implantação do programa, controles, conformidades, auditorias internas e externas, até que nossa empresa tenha este reconhecimento. Comigo está o professor Veig, nosso líder da área de consultoria, líder da área da implantação da ISO 27. Logo ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero reforçar alguns recados aqui com vocês. Como nós sabemos, né, a Guardiões Digitais é a nossa comunidade. Nós somos um ecossistema multifacetado que tem tracionado educação, conhecimento, união, força, eventos presenciais. Tudo isso para que a gente construa e reforce a nossa linha de defesa no caos cibernético brasileiro, no caos que é tudo isso que tem rodeado os nossos negócios. Ontem foi um dia de muito debate no grupo, né? Estamos à frente aí de uma nova ameaça digital, então esse momento é para a gente reforçar o que somos e o que estamos construindo em conjunto. Queremos reforçar também, Guardiões, para que vocês convidem, né, seus pares, demais lideranças, colegas, pessoas que ajudam vocês na tomada de decisão do dia a dia, seus gestores, seus pares, para que façam parte da comunidade Guardiões Digitais, uma comunidade exclusiva que está trazendo benefícios e crescendo sua linha de benefícios. Hoje, no final, eu e Veig compartilharemos mais um apoiador, mais um mantenedor da comunidade Guardiões Digitais para trazer mais benefício ainda para vocês. Mas nossa comunidade, ela tem o propósito de trazer acesso a conteúdos exclusivos, atualizações sobre o mercado de segurança, trazer os melhores eventos, tracionar os melhores benefícios, os melhores acessos para que vocês estejam colaborando e convivendo com tudo isso e, obviamente, uma comunidade para a gente poder debater no dia a dia o assunto que nós trabalhamos e operamos todos os dias dentro da nossa empresa, que é a segurança da informação. Quero compartilhar com vocês também, para vocês avaliarem aqui com a gente o crescimento. No ano passado, a gente realizou o primeiro encontro dos Guardiões Digitais. Muitos de vocês vão estar se encontrando aqui na foto, né? Mas o primeiro Guardiões Digitais foi realizado em Santa Catarina, na nossa unidade dentro da CAT. O segundo foi no Rio Grande do Sul nesse ano, dentro do Secop Summit. O terceiro voltou a ser realizado em Florianópolis este ano, no meio deste ano. E nós, recentemente, com a força e com o apoio de vocês, realizamos, então, o quarto encontro dos Guardiões Digitais em Porto Alegre, na última semana. Foi o maior da história. Vocês já devem ter recebido aí as imagens, as fotos, os vídeos. A gente teve, no dia todo, Guardiões, 127 Guardiões Digitais com a gente. Essa é a foto do final do evento, então, ou seja, muitas pessoas ficaram na parte da manhã, outros vieram na parte da tarde, mas foi um evento que correlacionou, né, que contextualizou, que conectou 127 lideranças de segurança da informação, CISOs, gestores, C-levels, em Porto Alegre na última semana, tá bem? Reforçar também um agradecimento a todos os mantenedores, apoiadores, parceiros que têm ajudado
no fomento, né, da nossa comunidade, que tem trazido conhecimento, estendido acesso às ferramentas, compartilhado experiências, financiado esses momentos que a gente está construindo, principalmente os encontros físicos, né, Guardiões? Muitos de vocês entendem que o valor do ingresso é um valor de um ingresso muito baixo perante ao nível do evento, conhecimento, tudo que engloba um dia, né, de Guardiões Digitais. Quem já teve esta oportunidade sabe que é um dia de muito networking, que é um dia de muito matchmaking, que é um dia onde nós temos muitas palestras, gamificações, brindes, contextos, sorteios e toda a condição do evento, né, sem custo algum. Então, ou seja, excedente ao ingresso. Então, a gente quer agradecer aqui a todos os mantenedores que estão confiando nessa jornada de Guardiões Digitais, mas também agradecer, né, a vocês, Guardiões Digitais, que estão confiando, que estão construindo essa jornada com a gente, não só com a Introduce, não só com a Supreme, mas também com a força dos outros mantenedores e apoiadores dos Guardiões Digitais. Tudo porque, Guardiões, para os nossos negócios crescerem, a segurança é um pilar. E quanto mais nós crermos nessa crença e levarmos isso para dentro dos nossos negócios, mais nós estamos construindo uma visão, né, com todas as pessoas que nos rodeiam, que a segurança ela é a base, que a segurança ela é importante, que a segurança é um pilar, é uma ferramenta, é um combustível para acelerar o crescimento do nosso negócio. Para a gente começar, então, quero passar a palavra aqui para o professor Veig, que vai conduzir com a gente um tema muito bacana, que temos normalmente muitas dúvidas. Claro, obviamente, né, professor? É um tema muito simples e diário para ti, que é Auditores do Líder. Tu vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tem mais de 25 anos de experiência ajudando as empresas nessa jornada de conhecer seu nível de maturidade, de responder as perguntas sobre o programa de segurança e ajudar muitas empresas a alcançar o selo. Porque case não falta aqui dentro de casa. É isso que a gente quer conversar um pouquinho mais com os guardiões no dia de hoje. Prof, assume aqui o controle da apresentação e a palavra está contigo para a gente, então, trazer clareza para os guardiões, né? Como realmente os guardiões podem se beneficiar de uma auditoria, de uma jornada ISO 27, para ajudar a alavancar como diferencial competitivo e gerar muito retorno para os negócios. Ok, Maurício, obrigado, estão ouvindo todos. Como é importante esse momento que nós vivemos hoje, e especialmente estarmos aqui para tratar desse tema relevante, porque, como nós dissemos, né, a segurança é a base de tudo. Não temos empresas 100% seguras, nós temos empresas que estão se adequando, que estão buscando conformidade. E um ponto importante é, Fernando, eu preciso da ISO 27001? Depende. Você pode imaginar as situações que vocês têm, você pode buscar soluções caseiras e próprias e trabalhar. Vai estar protegido? Não necessariamente. Por que seguir uma ISO? Por que seguir frameworks? Porque eles são norteadores já explícitos, garantidos, né, normativos de forma internacional, de como nós devemos buscar essa proteção, para que não fiquemos buscando soluções aleatórias, soluções que não vão agregar na mitigação e minimização dos riscos que nós temos. Passou o slide, Maurício, ok? Uhum. Fechado? Pessoal, aqui okay. Obrigado. Aqui eu trago um ciclo para vocês. Olha que interessante. Né? Então, nós temos ao centro os riscos que são inerentes ao negócio. Né? Outro quer saber a verdade, outro quer ser feliz. Eu sou partidário de saber a verdade, eu sempre deixo claro isso aí. A felicidade é bacana, né? Não, eu sou feliz, eu estou protegido até dar o primeiro estouro, até ter o primeiro ataque, até parar o sistema, até ter um ataque ransomware. Ou seja, né? Então, vamos começar ali pela esquerda. Ameaças. Elas aumentam os riscos e exploram vulnerabilidades. Isso está claro. As vulnerabilidades aumentam os riscos e expõem os ativos que nós temos. E essa exposição de ativo, a gente pode considerar ativo como os nossos usuários, ativos como a nossa infraestrutura,
ativo como os nossos sistemas, ou seja, tudo que nas suas organizações serve como tráfego de dados, certo? Esses ativos, naturalmente, eles têm valores. Qual é o valor de um ativo que eu tenho? Qual é o valor de uma informação? E aí nós temos que olhar, né, os 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Vocês sabem qual o valor das informações que vocês têm? O que representa a marca da empresa, muitas vezes intangível? O que representa documentos considerados confidenciais? O que representa pesquisas e desenvolvimentos que são onerosos e podem ser facilmente disseminados? Então, é importante. Então, todo ativo tem o seu valor, que aumenta os riscos. Só que os riscos, aqui nós temos um contexto atravessado aqui, os ativos necessitam de requisitos de segurança. Como é que eu vou proteger? Eu já trago para vocês aqui, eu sempre coloco essa situação, eu considero 2 grandes ativos nas organizações, que são as informações que nós temos e as pessoas. Então, quais são os requisitos que nós temos que ter? Colaboradores, eu vou tratar um pouco mais à frente, colaboradores qualificados, treinados, preparados para contrapor quaisquer situações que possam advir de ataques de engenharia social, ataques de phishing, ou seja, né? E esses requisitos de segurança, eles são atendidos, bingo, aqui por controles. Quais são os controles? Eu posso estar criando aleatoriamente os controles que eu considero, ou eu posso indo lá na ISO 27001, eu vou falar um pouco mais dela agora aqui depois, que hoje na sua versão 2022 tem 93 controles. Mas, Fernando, eu preciso trabalhar com todos os 93? Depende. Exemplo, nós temos 10 controles que são específicos para desenvolvimento de software. Se a tua empresa não desenvolve, ok, tu pode tirar aquele controle das tuas atividades, mas se tem, tu tem que tratar. Então, existem, e dentro da ISO, dentro desses 93 controles, nós temos controles, e veremos para frente aqui, controles organizacionais, controles de pessoas, controles tecnológicos, existem controles que são setoriais, e a grande maioria, eu trago para vocês, são específicos para a área de TI. Nós temos controles que têm que ter um olhar jurídico, temos que trazer esses setores para nós. Então, jurídico, recursos humanos. Lembra que eu falei que o usuário é o elo mais fraco? Então, recursos humanos está conosco. Certo? Então, marketing está conosco, nós temos que fazer divulgações de políticas, entendeu? Então, a TI aqui, eu digo para vocês, puxem a brasa para o nosso assado. Nós, enquanto TI aqui, talvez nós tenhamos aqui outros colegas de outras áreas, quiçá, né? Mas eu estou olhando que a TI seja precursora. Por quê? É simples. Se nós não formos precursores, nós seremos coadjuvantes. E sendo coadjuvantes, nós estaremos à mercê de situações que nós não controlamos, mas a TI, depois que dá o evento, depois que a situação acontece, ela é chamada para apagar incêndio. E não é legal apagar incêndio, pessoal. Quando se apaga incêndio, nós estamos sendo reativos. O que nós temos que buscar é uma proatividade. E já lhes digo, a proatividade custa menos. Porque eu consigo fazer um planejamento dos ativos críticos que eu tenho, dos processos críticos que eu tenho, das demandas que eu preciso cuidar e atender, dos riscos. E aqui eu trago riscos. Existem riscos conhecidos e desconhecidos. Quando eu falo em saber a verdade, é que tu identifique quais são os riscos que eu tenho e quais são os impactos para o negócio, qual é a probabilidade desse risco ocorrer e, se ele ocorrer, que ações de mitigação eu vou realizar. Então, consigo eliminar os riscos? Em absoluto, não consigo eliminar. Mas eu consigo mitigá-los. Então, existem algumas variáveis de riscos. Eu posso minimizar o risco, eu posso aceitar o risco, eu posso transferir o risco. Então, eu tenho situações em que eu posso realizar esses controles. Então, esses controles, naturalmente,
reduzem os riscos e nos protegem contra as ameaças. Bingo, fechamos aqui o ciclo. Não é um PDCA, né? Mas é um ciclo dinâmico, é um ciclo que nós devemos ter uma atenção. Depois vocês terão esse material, mas podem dar os seus prints na tela aqui, que aqui é muito bacana até para você mostrar para o board. O que nós fazemos? E aqui em cada um desses tópicos vocês podem estar citando. Bom, eu realizo análise de vulnerabilidades, eu realizo teste de intrusão, que tipo de teste que eu realizo, que ativos que eu estou protegendo, qual o valor dessa proteção por retorno, né? Então, aqui é interessante a gente ter esse olhar. Vamos se aprofundar um pouquinho mais agora. Como é que tudo começou? Depois eu vou mostrar para vocês uma sequência. Tudo começou com a BS 7799. Em 1993, essa norma britânica foi reconhecida internacionalmente. Ali começou esse olhar, né? Então, a metodologia foi estruturada para quê? Adoção de melhores práticas na segurança da informação. Então, não sou o que eu estou dizendo, não é o que nós pensamos. Existem boas práticas que devemos necessariamente seguir? Não, eu não quero seguir, não tem problema. Mas a chance de tu estar vulnerável é muito grande. É extremamente grande e agressiva. Então, nós temos os requisitos estabelecidos que são genéricos. Ou seja, Vig, eu tenho uma indústria, posso aplicar? Sim. Mas eu sou comércio, eu sou serviços? Sim. O que tem em comum? Nós temos informações. Nós temos os principais ativos, que são as informações que eu tenho e as pessoas. Toda organização tem. Dados que são coletados se transformam em informações e as pessoas que manipulam essas informações. Olha o tamanho da situação que nós temos. Então, aqui ficou claro, vamos ver. E aqui nós temos toda uma sequência, né? A publicação da BS foi em 95, depois houve uma revisão. Aqui em Genebra, ela já migrou no ano 2000 para ISO já, 17799. E no Brasil, a 17799, em 2001, ela foi publicada. Depois nós tivemos uma nova versão, lá em 2005, da 17 ainda, né? Lançamento do Brasil dessa nova versão. E o que aconteceu lá em 2004, né? Início da elaboração. Aí ela mudou, né? Ela virou a 27001 já. Em outubro de 2005, ela foi publicada. Bacana, né? E aí, o que aconteceu? Teve uma versão em 2013. Essa versão de 2013, ela tinha 114 controles. Pô, Fernando, 2013 para 2022 são uma década aí? Sim. Olha só, a evolução que nós tivemos nessa década, ela foi muito grande. Tá? Então, alguns tipos de ativos foram descontinuados, identificamos a necessidade de ter informações mais atualizadas. Por exemplo, agora em 2022, a última versão que nós temos, eu vou citar alguns controles novos que vieram aí, tá? Veio o controle de mascaramento de dados, veio o controle de log, veio o controle de segurança da informação para serviços em nuvem, veio gestão da configuração. Então, são controles que até, de certa forma, vieram, aqui vou pegar o gancho da LGPD, vieram nos trazer um olhar mais específico também da proteção de dado pessoal. A classificação da informação, a rotulagem da informação, tá? Então, são controles que vieram a agregar. Outros saíram. E o que sobrou? Hoje nós temos 93 controles nessa última versão, que é 2022. E já lhes digo, são suficientes para atender os requisitos que nós precisamos. Legal? Vamos seguir, então? Vamos falar um pouquinho da auditoria em si agora, tá? Então, a auditoria 27001, eu sou auditor líder pela Fundação Vanzolin e pelo IQNET, tá? Então, ela é um processo estruturado, onde a gente avalia o sistema de gestão de segurança da informação, tá? Importante, qualquer norma, tá?
Eu também sou auditor da ISO 20000, que é um sistema de gestão de serviços, tá? Então, tanto o sistema de gestão de segurança da informação, como o sistema de gestão de serviço, como mesmo a ISO 9001 da qualidade, eles têm um grande guarda-chuva, que nós vamos olhar a organização, nós vamos olhar os processos, nós vamos olhar as pessoas, nós vamos olhar a identidade daquela organização no que tange ao que vai ser trabalhado, tá? Bom, a ISO 27001, no seu anexo A, ali aparecem os 93 controles. Lembram que tem a 27701? Ela é um complemento da 27001, onde ela especifica mais esses controles, os 93, tá? Mas, então, durante a auditoria, nós analisamos políticas, controles, processos, documentos e evidências práticas. Essa é a grande sacada da auditoria. Ela, dependendo da auditoria, eu vou explicar para vocês, a necessidade de evidências é muito grande, nós veremos o tipo de evidência também que é pertinente que nós tenhamos. Então, para garantir que a sua empresa, proteja adequadamente seus dados. Aí vem a pergunta para vocês, e vocês podem colocar no chat. Vocês têm certeza que vocês estão seguros? Vocês têm certeza que os ativos que contêm informações, eles estão seguros? Eu não vou ter um ataque, não vou ter uma disseminação em massa desse ativo, né? Então, pessoal, pelo um pouco de experiência que eu tenho, tá? Eu sou uma pessoa assustada. Mas, Vig, cara, tu é um cara sênior. Sim, eu não sou covarde. É importante, eu não sou covarde. Mas eu sou uma pessoa que tem muito medo. E o medo nos salva. Por que medo? Isso aí, exato, Max. Por que o medo? Porque o medo vai nos proteger. Não dá para acreditar facilmente que nós somos nós temos as melhores soluções. Então, o medo ele vai nos ajudar muito no que tange a gente identificar essas necessidades. Então, lá, gerenciar os dados de forma eficaz, manter o quê? Os pilares, confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Ou seja, a informação íntegra, a quem de direito e no momento adequado. Esse é o grande desafio que nós temos. Seguindo. E aqui nós temos diferenças de auditoria, e isso aqui é bacana. Aqui na Introduce, nós realizamos a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte, qualquer empresa pode e deve realizar. A pergunta aqui para vocês agora: vocês já realizaram uma auditoria de primeira parte nas suas empresas? O que é uma auditoria de primeira parte? É realizado pela própria empresa, tá? Ou por uma equipe designada internamente para avaliar os seus processos e políticas. Quando nós realizamos aqui na Introduce também auditorias de primeira parte. É que eu digo para o cliente, quando nós vamos implementar um sistema de gestão, quando nós vamos colocar uma política de segurança, isso aí, exato ali. Quando nós vamos colocar uma política de segurança no ar, tá? A funcionar, o papel dos nossos auditores, a gente bota a roupa, né? Ali nós fazemos parte do time interno da empresa. Então, naquele momento, necessariamente, não se pede as evidências de forma mais robusta, né? Mas nós ajudamos cada um de vocês a identificar os seus controles, a identificar que tipo de documentação que eu preciso, né? A realizar esses contatos. Nós temos time jurídico para isso, né? Para estar olhando essa documentação no que tange a NDAs, no que tange a identificação de cláusulas específicas, tá? Então, a partir daí, Fernando, eu posso ir direto numa auditoria de terceira parte? Eu não aconselho, porque você não está protegido. Você vai pagar caro e não vai ter resultado. Então, vamos começar pelo começo? Vou fazer uma auditoria interna, tá? Posso contar com a Introduce? Sim, que é especialista. Uma auditoria interna, ela é a criação de documentos, né? Ela vai revisar os controles, né? Disseminação, cultura, conscientização. E tá ok. Bom, posso realizar na sequência uma auditoria de segunda parte? Não. Por quê? Enquanto eu não atender
minimamente as recomendações e não conformidades da auditoria de primeira parte, se eu for direto para uma segunda parte, os resultados serão os mesmos. Então, eu preciso de qual a janela de tempo para isso? Exemplo, uma auditoria de primeira parte, que é a criação da documentação, que é ter a política, 4 a 6 meses, 8 meses, porque envolve não somente a TI. Entendam, essa auditoria, ela envolve o setor de TI, sim, mas quando eu vou criar uma política de segurança, essa política é corporativa, certo? Então, vamos lá. Primeira parte, 4 a 6 meses, 8 meses, a gente já consegue ter a documentação ajustada, virar uma série de recomendações, e tenham certeza disso. Por quê? Porque nós, às vezes, acreditamos que nós temos, mas nós não temos. Mas, Fernando, eu tenho políticas, ok? Estão atualizadas? Sim. Foram disseminadas? Então, veja bem, não foram, tá? E aí, quando eu chego numa auditoria de segunda parte, depois eu vou mostrar os tipos de evidências, eu, como auditor, eu vou pedir evidências. E muitas vezes não existem essas evidências. Por quê? Veja bem, não que não se realize. Tu pode até estar realizando o processo, mas tu não documenta. E a grande dificuldade que eu vejo, e não é pejorativo, geral, as empresas não documentam seus processos. E aí não funciona. Então, auditoria externa, e nós realizamos essa auditoria, ela não é certificadora, eu vou falar um pouco mais, nós emitimos um relatório, depois eu vou trazer o fluxo da auditoria para vocês. Então, aqui você contrata uma empresa, introduz, faz essa ação, para que nós consigamos nos aprofundar em todos os teus processos, em todas as tuas documentações, com as devidas evidências. Depois disso, bom, agora eu quero me certificar. Ok, procuro uma DNV, a própria Fundação Vanzolin, ela traz essa certificação para você. Claro que o custo ele é um pouco maior, e bem maior, mas tu vai ter. Fernando, eu preciso ter a certificação? Se tu quiseres. Estou fazendo uma auditoria de primeira e segunda parte, e a segunda parte com um mínimo de recomendações ou não conformidades maiores ou menores, depois eu vou mostrar como é que é, eu já estou bem. Bom, quero me certificar, aí é um desejo de cada empresa. Pessoal, Maurício, se tiver alguma pergunta no chat, tu pode trazer, por gentileza. Quais são os principais desafios e armadilhas dessas auditorias, tá? Vamos lá, desafios comuns. Escopo mal definido. Depois veremos no planejamento da auditoria, eu tenho que definir o escopo, tá? O que é o escopo? O escopo é o que eu vou realizar. E até pode ter um não escopo, isso eu não vou realizar. Só que para o auditor fica claro o escopo que ele tem que realizar. Então, os ativos e os processos que eu tenho que olhar, não pode ficar nada de fora. Na realidade, essas análises de gestão de riscos insuficientes, eu não posso realizar análises superficiais onde eu deixo riscos residuais. O que é um risco residual? É um resíduo. Ele sobrou. É algo que sobrou de uma determinada ação que eu realizei e deixei passar. E também não priorizei, tá? Controles parciais, esse é o grande problema. E aqui eu trago um jargão, né, que um cliente nos trouxe também, em relação à ISO 9001, e serve para qualquer ISO, tá? Atenção, podem escrever se vocês quiserem aí. Eu tenho que escrever o que eu tenho que fazer. Então, escrever o que tem que ser feito. Essa é a parte mais tranquila, tá? A segunda parte mais difícil, fazer o que está escrito. E aqui o bicho pega. Então, políticas documentadas. Ok, eu tenho políticas documentadas, mas foram aplicadas? Foram disseminadas? Pessoal, o papel aceita tudo. Eu não posso, e tu pega na auditoria isso aí. Veremos depois as evidências, tá? Então, eu não posso, gente, foi eficaz investimento. Tá, Maurício, tem algumas perguntas, depois tu passa para mim no final, se quiser ir passando aqui, tá? Perfeito. Então, ok. Então, pessoal, controles parciais não vão nos agregar valor.
Baixa conscientização. De novo, o colaborador é o elo mais fraco. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho a política bacana, eu estou atendendo determinado controle da ISO, tenho uma política, exemplo, política de mesa e tela limpa, que já vinha da 2013 e está na 2022. Legal. Descrevemos a política, escrevemos tudo que os colaboradores, e aqui esse mesa limpa e tela limpa, ele é organizacional, para todas as unidades, todos os setores, tá? Só que eu não dissemino, tá? Eles desconhecem as políticas. E muitas vezes nos dizem, mas eu não sabia. Então, a disseminação é fundamental. É fácil? Não, porque nós vamos depender, enquanto TI, enquanto protagonistas, nós vamos depender de setores coadjuvantes, setor de recursos humanos, setor de marketing, setor jurídico, tá? E quais são as armadilhas frequentes aqui? Documentação sem prática. Ok, eu tenho a documentação, sim, de novo, eu não tenho a prática. Eu não tenho evidência do dia a dia que eu realizo aquela ação, né? Também registros desatualizados. Política desatualizada. Aí eu trago para vocês. Fernando, eu tenho uma política de segurança, eu vou dizer sensacional. Qual é o versionamento dela? Pô, é de 2013 ainda. Vale alguma coisa? Vale, para inglês ver. Ela não está atualizada. Eu tenho controles que eu não estou olhando. De novo, Fernando, eu posso prover uma política sem estar tratando com a ISO? Pode, mas tu vai deixar uma série de lacunas. As boas, já está dizendo, boas práticas. Então, né, nada está sendo inventado. Alguém já se debruçou sobre o tema e está tratando, né? Aqui eu trago um pouco de Kaizen aqui. Melhoria contínua é inexistente. Não há indicadores. Não há ações corretivas eficazes. O processo foi criado, olha, veja bem, o processo foi criado, a política foi criada, foi disseminada, está documentada, legal. Só que esse cenário ele já é persistente por meia dúzia de anos e não houve uma atualização. Então, é um grande problema, né? E auditorias internas fracas, que não refletem a realidade da auditoria externa. Então, quando eu vou realizar auditoria interna, eu tenho que ter autonomia para isso, né? E tem que ficar claro, estamos realizando uma auditoria interna na organização, tá? Vamos seguindo aqui. Então, como as boas práticas, e redução de riscos de não conformidade. Então, fica com essa palavra com vocês. Quais são as boas práticas e como é que eu consigo reduzir os riscos de não conformidade? Aqui eu vou repetindo muitas vezes. Manter políticas e procedimentos atualizados. Foi o que eu falei agora há pouco. De novo, realizar gestão de riscos contínuas. Promover treinamentos de conscientização. Executar auditorias internas regulares. Monitorar e registrar as evidências de implementação. Pessoal, vamos lá. Olha esse slide aqui. É difícil fazer isso aqui. Mas, Fernando, eu não tenho tempo. Gente, administrem seu tempo. Se consegue, pessoal, se consegue. Fernando, eu não tenho pessoas. Vamos tirar o máximo que a gente pode de cada recurso. Mas, Fernando, eu faço de tudo aqui. Ok. Tu tem que levar evidência para o teu board, que tu precisa de alguém especialista. Veja bem, aí tem a situação de outsourcing. A Introduz é um outsourcing. Bom, eu não tenho como contratar alguém porque, ok, contrato um outsourcing por X horas, mês, que esse outsourcing ele vai realizar essas ações. Qual a diferença para vocês saberem? Quando eu contrato um colaborador para a TI, eu estou contratando uma pessoa que vai realizar uma série de atividades. Se ele vai ser melhor ou não remunerado, depende das suas qualificações. Quando tu contrata um outsourcing, como Introduz, qualquer outra empresa que vocês têm, tu está contratando o serviço. Tu não está contratando a pessoa. Esse é o diferencial. Eu conheço empresas que só trabalham com equipe interna. Eu conheço empresas que só trabalham com outsourcing e tem empresas que mesclam, né? Então, quando é que eu vou contratar um outsourcing? Quando eu não tenho expertise. Exemplo. Pergunta para vocês aqui e depois vocês respondem. Vocês têm na empresa de vocês
Eu não estou dizendo a função de CISO, tá? Alguém que está olhando a segurança da informação, que está olhando os seus processos, que está olhando os seus ativos, coloquem aí. Tem, ótimo. Porque muitas empresas não têm. E aí? E aí fica uma roda viva, né? Vamos lá. E aqui, pessoal, vamos lá, cheguei para fazer uma auditoria. Aqui é bom vocês saberem o que o auditor pede de evidências, tá? Ele pede evidências documentais. De novo, quais são as políticas que tu tem? Quais são os procedimentos que tu tem? Quais foram as análises de riscos que tu realizou? Vocês têm um inventário de ativos, tá? E veja bem, isso, olha só, Max, esse é o grande problema, Max. Eu já vou pegar o gancho do Max aqui. Muitas vezes, pessoal, a informação fica na cabeça da pessoa. E nós ficamos reféns da pessoa. Só que esse é um ponto importante, tá? Nós temos que entender o seguinte: ninguém é insubstituível. Tá? O que tu sabe, dissemina. Eu sou um disseminador de informação, tá? E os nossos times sabem, os clientes que nós atendemos sabem. Não adianta querer esconder, porque nós temos N ferramentas que nos trazem informações, tá? Então não adianta. Então, Max, é justamente isso aí. Então, essas pessoas que detêm o conhecimento, que detêm o processo, nós temos que documentar isso aí, certo? Como é que eles fazem esse processo? Como é que eles executam as funções? Criam os procedimentos operacionais. Inclusive, tem um controle, se não me engano, é o 517, tenho quase certeza. Tem um controle da ISO 27001 que fala, se não me engano, é 517, podem pesquisar aí. Ele trata de procedimentos operacionais padrão e instruções de trabalho. Ou seja, nós temos que documentar tudo que nós fazemos. Entendeu? Pô, eu estou fazendo um backup. Que tipo de backup que eu faço? Claro, tem a política específica para isso, né? Mas aquele recurso, exatamente, esse é o desafio, que nós tenhamos documentação dos procedimentos que nós realizamos. Vamos lá, então. Técnicas. O que eu vou pedir? Eu vou pedir log de sistema, print de tela ou log, né? Relatório de vulnerabilidades e pentest. Olha só, a Introduz realiza relatório de vulnerabilidades e pentest. Adianta o relatório? Não. Por quê? Vem uma série de recomendações e eu, enquanto auditor, eu vou pedir. O que foi atendido aqui? Me mostra. Se essas recomendações foram atendidas, e vai ter que me demonstrar isso aí, tá? Backups são testados? São, ok. Mas backup de quê que eu tenho? Eu tenho da base de dados, eu tenho de máquina virtual, eu tenho de sistema. E tem um controle que estava, desde sempre esse controle, né? Que são políticas de backup. E não basta o backup. Se faz recuperação desses backups? Ah, eu faço, então me traz as evidências, né? Conscientização, de novo aqui, registro de treinamentos, campanhas de segurança, lista de presença. Não adianta, o RH sabe disso, não adianta fazer conscientização se eu não trago ali evidências, né? O que é uma evidência aqui? Eu quero vídeo, eu quero foto, eu quero lista de presença. E aí tu consegue evidenciar para o auditor que tu realizou aquela ação. Operacionais, vamos lá. Registro de incidentes, indicadores de KPIs, planos de ação preventiva. Tudo isso vai ser pedido. Continuidade e conformidade. Eu tenho teste de continuidade. Vamos lá. Tem outro controle dentro da ISO, que é o 530, se não me engano, tá? Ele trata de plano de continuidade de negócio. Nós temos... Quem aqui tem... Pergunta... Quem aqui hoje tem um plano de continuidade de negócio documentado, estruturado e operacionalizado? Poucas empresas têm nesse nível que eu estou tratando, tá? Testes realizados com resultados, com auditorias, tá? Nós tenhamos um Disaster Recovery documentado, nós temos todo um BIA. Ah, legal. O que é o BIA, pessoal? Pesquisem aí. Business Impact Analysis. Eu estou avaliando os processos críticos de negócio que eu tenho que manter na minha organização, funcionando no momento de disrupção. Tive um evento, tive um ataque ransomware. Pessoal, quem é do Rio Grande do Sul sabe, tive uma inundação aqui.
meu data center está embaixo d'água. E se ele não está embaixo d'água, os acessos a ele estão. Eu tinha um plano para eu identificar o que eu tenho que fazer na sequência? Não, não temos. Inclusive, pessoal, esse plano, ele não pode estar, ele não pode ser só documental. É igual piloto de avião, que eu sempre trago o exemplo. Deu uma pane. Lá em cima, ele não vai abrir como resolver o problema X ou Y. Não! Ele tem que saber o que fazer e muito rápido. Isso é treinamento da equipe, tá? Então, evidências de adequação LGPD. Aí vem a pergunta. Eu sou um DPO certificado, temos colegas na Introduz certificados também. A tua empresa está adequada? Mas, Fernando, o que isso tem a ver com a ISO? Tem um controle, agora esse eu não lembro de cabeça o controle, tem um controle novo nessa versão 2022, inclusive lá na versão 2013, esse eu gravei, era o controle 18.1.4, que tratava de dados pessoais. Ele veio para 2022 com outro número, tá? Mas, ou seja, né? Outra nomenclatura. Eu tenho que trazer evidências do tratamento de dados pessoais, bingo, LGPD. As suas empresas estão se adequando? Fernando, eu estou adequado. Essa palavra, estar adequado, para mim é complicado. Por quê? Porque a organização ela é viva, né? Quando eu falo lá um data mapping, quando eu falo um roupa, eu estou identificando todo o tratamento do dado, desde a sua coleta até a sua exclusão. Onde entra a ISO aqui? Vamos lá. Quando eu estou coletando um dado, eu estou armazenando esse dado em algum lugar. Onde? No meu backup. Bingo. Eu restauro esse dado, porque em algum momento eu vou ter que atender um titular de dados, onde ele faz uma solicitação de evidência de que dados nós temos dele. E nós temos que ser capazes de dizer onde é que está. E aqui tem toda uma parte de transferência interna entre departamentos. Eu faço transferência para operadores externos. Que evidências que eu tenho disso? Então, as suas empresas estão se adequando adequadamente à LGPD, corretamente? Esse é um ponto de atenção. Vamos seguir? Então, dentro dessa versão 2022, aqui eu falei, nós temos os controles. Então, se vocês somarem, vai dar os 93, tá? Eu já somei. É boa. Vamos lá. 37 controles organizacionais, que são como um todo, da organização. Eles não são especificamente setoriais. Entendeu? Os outros setores também têm que atender. Porque essa norma ela vai trazer uma segurança para a organização como um todo. Ela não é específica só da TI. Tá? Então, 37 controles organizacionais, 8 controles de pessoas. Vou dar um exemplo de controle de pessoas. Aqui, ó. Seleção. Opa! Né? Processo disciplinar. Está ali dentro. Segregação de funções. Está ali dentro. Conscientização. RH nos apoiando. Está controle de pessoas. 14 controles físicos, acessos físicos, ou seja, né? E 34 controles tecnológicos. Nesses controles tecnológicos, tá? Como eu falei, serviços em nuvem, né? Política de backup, autenticações, senhas. Então, tudo a gente tem que olhar dentro desses controles tecnológicos que estão mais voltados ao setor de TI. Quais são os objetivos da auditoria? Eu trago alguns verbos aqui. Ó. Verificar o grau de implementação da ISO. Qual é o grau de implementação que tu tem? Né? Avaliar os riscos e oportunidades associados ao programa de auditoria. Verificar a eficácia do sistema de gestão, aderência com a política de segurança e objetivos. Identificar regras de segurança, fornecer oportunidade de melhoria do sistema de gestão de segurança da informação. Eu vou ser um pouco mais rápido agora aqui. E aqui, lá dentro da auditoria, eu trago alguns itens avaliativos. Isso aqui é enquanto auditor, tá? Item 1, classificação. Eu tenho critério, certo? Aquela documentação, aquilo que foi apresentado para mim, atende plenamente? Atende o controle plenamente? Atende parcialmente ou não atende? Critério. A avaliação que eu faço, bom, se atende plenamente, uma conformidade,
ou pode ser uma recomendação, ou pode ser uma não conformidade. E a documentação que eu pedi? Ela foi apresentada, não apresentada ou apresentada parcialmente. Então, esses são os itens avaliativos que a Introduce, eu, enquanto auditor, a gente realiza. Vamos para o próximo aqui. Lá dentro do item avaliativo, eu tenho uma classificação, tá? Eu tenho uma não conformidade A, que para nós, o que é isso? Deixa eu explicar aqui. Você me apresentou determinada documentação, tá? Ou não me apresentou o que eu solicitei. Aí eu vou avaliar. Poxa, ela é classificada como? Vocês podem ler aí. Eu não tenho uma evidência significativa. Eu tenho dúvida que o controle ele está sendo atendido, né? Ou que os produtos e serviços estão em conformidade com os requisitos, certo? Ou eu posso ter algumas não conformidades menores, que é do tipo B, associadas, várias, certo? Eu sempre trago um exemplo aqui que eu acho que é bastante lúdico. A norma diz que tu tem que manter uma porta fechada. Tu me diz, Fernando, essa porta fica fechada. Eu disse, show, me evidencia. Aí tu vai dizer, não, eu tenho aqui uma chave. Ok, mas essa chave fica na porta, não pode. Então tu já está errando. O auditor identifica o seguinte, essa porta ela está dando uma saída ou uma entrada para um ambiente crítico, um ambiente que tem risco. Tu teria que ter outro tipo de segurança aqui, outra chave maior, ou um cadeado, ou seja, entendeu? Então aqui entraria até uma não conformidade menor. Tu atende aquele controle de certa forma, mas ou eu boto uma menor, ou eu posso trazer aqui até uma opção de melhoria. Depende muito do que eu tenho pela frente. Porque o auditor, pessoal, alguns dizem assim, ó, depende muito como o auditor acorda. Não vou negar que tem um quê de questão, né? Quando se faz auditoria, muitas vezes não, o auditor sempre é bem tratado. Não só pela auditoria em si, mas pelo respeito que se tem, tá? Então, isso é importante. Sempre fui muito bem tratado. Dependendo do cenário que eu tenho, pode ser uma oportunidade de melhoria. E aí vai. E lá se coloca comentários, se coloca aspectos positivos. Lá onde? Dentro do relatório da auditoria. Bom, quando eu vou declarar uma não conformidade, eu preciso de evidências objetivas. Então, algo que você veja. Eu tenho um procedimento, eu tenho um registro, eu tenho uma peça, eu tenho a máquina, eu tenho a pessoa. Legal. Algo que é dito por um representante se considera também factível. Algo que é dito por um funcionário se considera factível, mas não necessariamente só isso. Eu vou pedir evidências documentais também, tá? Ouvir dizer não é evidência objetiva. Não adianta você me dizer, não, eu ouvi dizer que está funcionando bem. Olha só, essa é boa, né? Não, eu ouvi dizer que o backup está funcionando. Não basta. Tá? Então já guardem com vocês isso aí, tá? Vamos lá. E aqui eu trago um ciclo, né? 4 fases da auditoria. Como é que a Introduce vai realizar uma auditoria para uma empresa, uma auditoria de segunda parte, tá? Lá iniciando a auditoria, né? Eu, enquanto auditor, né? Eu vou designar lideranças da equipe que nós temos, né? Eu vou definir o escopo, objetivo e critérios, eu vou determinar a viabilidade dessa auditoria, nós vamos estabelecer a equipe auditora, né? Dentro do nosso squad, e vou estabelecendo contato inicial com vocês, cada auditado. Em cima disso, eu vou preparar as atividades da auditoria. Eu vou planejar a auditoria, tá? E aqui tem todo um plano de auditoria. O que é o plano? Veja bem, eu tenho um período, eu tenho uma janela de tempo, que eu vou... Pessoal, não vou ficar lendo tudo aqui, mas vocês podem ler aí, tá? Eu vou trazer a prática aqui, tá? O plano de auditoria, ele vai informar onde vai ser realizada, o escopo da auditoria, quem vai estar presente, a janela de tempo, tá? E eu ainda detalho hora por hora. Eu sou meio chato, tá? Eu detalho hora por hora do que eu vou solicitar, entendeu? O que eu preciso, né? Dessas evidências, né? E ali, ó, eu vou preparar a informação documentada. O que eu vou solicitar para cada um de vocês.
os tipos de relatórios que eu preciso, os tipos de documentos, tá? E no 3, eu vou conduzir as atividades da auditoria. Eu vou distribuir papéis e responsabilidades até para observadores. Eu vou conduzir a reunião de abertura, a reunião de kickoff, né? Eu vou fazer toda uma comunicação durante a auditoria, usando os diversos canais de comunicação. Eu vou disponibilizar acesso de informações. E aqui, a grande sacada que nós fazemos. Nem todo auditor faz isso, tá? O que eu vou falar agora, eu costumo fazer porque eu sou um cara bacana, tá? Se eu chegar para auditar, eu já pedi as documentações anteriormente. Se eu chego no local, Fernando, a auditoria tem que ser presencial ou remota? Pode ser remota, tá? Mas, digamos, a última semana ali, as últimas semanas, eu gosto de estar presencial para entender, manipular aquilo ali tudo, né? Então, muitas vezes, quando eu recebo presencialmente um determinado documento que eu solicitei, esse documento é uma não conformidade, do jeito que está. Um auditor, ele tem total liberdade já para descartar aquele documento e botar uma não conformidade, maior ou menor. O que eu faço? Como eu vou estar ali uma semana, 10 dias, eu digo para aquela pessoa que foi designada para me trazer a documentação, vou dizer, fulano, esse documento aqui ele não é pertinente, eu preciso de mais essas informações. Me traz daqui a 2, 3 dias, de novo. Entendeu? Nós não estamos, quando nós entramos numa auditoria, a maioria dos auditores, nós não estamos ali para ferrar a empresa, não, em absoluto, tá? Mas vocês também têm que ter noção da responsabilidade de vocês. Mas introduz-se, nós aqui, auditoria de segunda parte, nós somos muito, como é que eu vou dizer, muito bacana, tá? Somos, veja bem, temos responsabilidade, temos profissionalismo, mas situações como essa, tá? Eu não vou botar uma não conformidade à revelia. Eu vou dar uma segunda chance, já que eu estou presencial, tá? E aí você tem que se mexer para me trazer o que eu preciso, tá? Disponibilidade de acesso da informação da auditoria, é isso? Analisando criticamente a informação documentada, coletar e verificando a informação, gerando constatações. Então, durante aquela agenda, eu vou começar a gerar constatações. Documentação foi apresentada, aqueles critérios que eu trouxe ali, né? Atende plenamente, não atende. Então, eu vou criando todo o meu relatório da auditoria, para que depois eu possa criar eu vou criando inicialmente o relatório, depois eu torno ele robusto com mais informações, tá? Bom, determinando conclusões e, a partir daí, eu posso conduzir a reunião de encerramento, tá? Algo que eu faço durante cada dia que eu faço uma reunião final com quem está sendo auditado para eu explicar o que eu identifiquei até ali. Veja bem, vocês não podem levar susto lá no relatório. Aí está errado, da minha visão. Tem auditor que ele não esquenta a cabeça com isso, mas eu me preocupo muito com cada cliente, com cada um de vocês. Tá? Então, eu vou, a cada dia da auditoria, eu vou trazendo feedbacks. Olha, nós já temos X não conformidades. Tá? E veja bem, se foi descrita, dali para frente ela fica. Mas eu vou dar a chance de vocês trazer o que eu peço presencialmente, tá? Ali eu conduzo a reunião de encerramento. Qual o próximo passo? Que eu falei, agora eu vou preparar o relatório de auditoria, eu vou distribuir um relatório, eu vou concluir a auditoria, e a partir daí, pessoal, existe um acompanhamento com vocês. Não é que você fez uma auditoria de segunda parte que acabou. Não acabou. Eu tenho uma série de evidências que não foram atendidas, que a gente tem que trabalhar. E aí nós começamos a trabalhar, né, esses novos relatórios, esses novos momentos. Fernando, de quanto em quanto tempo eu tenho que realizar uma auditoria? Vamos começar pela primeira parte. Você já fez uma auditoria interna? Você já tem um sistema de gestão? Você já tem uma política de segurança? Tenho. Aí vem a pergunta: está atualizada? Foi divulgada? Não foi? Então, nós vamos ter que começar pela primeira parte. Nós entrando na empresa, como fazendo parte do time, né? Botando a roupa de time de vocês,
e começar a trabalhar essas documentações. Atendendo às recomendações, bom, agora nós podemos pensar numa auditoria de segunda parte. Quando eu vou rever uma segunda parte? Depende. Se tu me disseres que tu já está atendendo a grande maioria daquelas recomendações, não existe um prazo específico, tá? Eu posso botar, a cada 2 anos eu refaço uma auditoria, mas se em 2 anos tu não fez nada do que foi pedido, o que adianta refazer? Né? Então tem que ter essa consciência, botar dinheiro fora, né? Vamos aqui? E aqui, pessoal, e qual é a competência do auditor? Vamos lá. Ele tem que ser ético, tem que ter a mente aberta, tem que ser muito diplomático, tem que ser observante, perceptivo, versátil, tenaz, não é cola, tá? Tenaz, decisivo e autoconfiante. Esse é o papel do auditor. Ele tem que mostrar que ele conhece. E a grande sacada, eu tive um mestre que me disse, qual é a grande sacada do auditor? Isso serve para vocês. Qual é a grande sacada do profissional? Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu falo com propriedade para vocês. E é isso. Tu tem que conhecer o que tu está falando. Aí não tem erro, tá? Maurício, eu acho que esse aqui é o último slide. Se quiser dar continuidade aqui às perguntas, fica à vontade. Excelente, excelente. Muito bem. Professor, obrigado pelos conhecimentos e ensinamentos até aqui. Sabemos que tu tem muita propriedade para falar, tem muito case, né, para trazer clareza para os guardiões. Então, fica aqui à disposição, né, os guardiões para fazer as perguntas. Tem 2 perguntas que eu gostaria que tu respondesse, que está aqui no chat. O Max trouxe aqui, né? Algumas empresas já estão exigindo certificação de 3º nível para prestador de serviço de tecnologia. Isso é uma verdade, tá, Max? A gente acabou de certificar 2 empresas de tecnologia aqui no Brasil que estão sendo exigidas no segmento delas, devido também a esses fatores que a gente está percebendo de mercado, né? Terceiros sendo auditados cada vez mais e agora ISO 27 é uma tendência do biênio 26-27 para as empresas de tecnologia, principalmente as integradoras, APIs, desenvolvedoras de software e entre outros temas, tá? O Eli faz uma pergunta específica, prof, que tu acabou trazendo perguntas e respostas, acabou trazendo resposta ali, mas ele faz uma pergunta específica. O quão eficaz é investir num DPO interno para mitigar essa primeira parte de auditoria? E se o senhor quiser responder conectando a LGPD com os controles desde o 27, para trazer uma clareza aqui para o Eli. Bom, Eli, o DPO, tá? Vamos lá, quem é o DPO? Vamos falar um pouco da função dele. Um DPO, ele é o elo de ligação entre os titulares de dados e uma autoridade nacional, tá? E ele trata especificamente essa relação voltada a dado pessoal, certo? Bom, nada impede que ele também seja um especialista ISO. Eu sou um DPO e sou um auditor. Ele pode fazer as 2 funções? Sim, tá? E nós temos esse controle, eu não lembro qual o número do controle específico, né, da norma ISO, que trata especificamente da manipulação e da segurança com dados pessoais. Então, respondendo sim, um DPO pode estar trabalhando, só que ele tem que ter expertise, ele tem que estar preparado para isso, tá? Ele tem que ser muito especialista, tem que ser um DPO com entendimento de todas as atividades que ele tem que realizar, e também pode ser um auditor da ISO e trabalhar junto, tá? Era isso? Excelente. Elias, se ficar mais alguma dúvida, estamos no inbox, fique à vontade. Se precisar ter algum momento aqui com o Veg também, à disposição, tá? Guardião para guardião, guardião não anda só. E, prof, clicando ali, só passa o slide para a gente fazer um convite aqui para os guardiões, então. Quero anunciar para vocês, guardiões, uma nova parceira aqui da comunidade, que é a Brasport. A Brasport é uma editora, ela pode ajudar vocês a construir, né, o livro de vocês, mas ela também tem no seu acervo muitos conteúdos de segurança da informação, cibersegurança, jornada da transformação digital para a gente fazer para os nossos negócios. Então, a gente tem um cupom aqui de Guardiões Julho, né, para a gente poder estar tracionando compras, né, na Brasport de livros específicos, e para o próximo ano a Brasport vai ajudar a comunidade de Guardiões a escrever o livro dos Guardiões Digitais, e muitos de vocês serão convidados para esse projeto. Então a Brasport é quem vai ajudar a gente nisso. E passando ali, Veiga,
para a gente finalizar, então, eu queria deixar um convite para vocês, guardiões, porque eu fiz uma dinâmica no grupo, eu percebi que muitos estão em jornada, alguns estão avaliando e outros precisam conhecer mais benefício, como gera ROI, como torna isso aderente, que investimentos que a gente está falando para isso. Provavelmente tem essa dúvida de muitos de vocês. Que jornada, como é por onde eu começo, como que eu conduzo e, no fim das contas, quanto tempo e quanto vai custar. Isso são os dados que vocês, lideranças, né, apresentam para o board para aprovação. Então, eu quero deixar aqui um QR Code para aqueles que tiverem interesse em conhecer a jornada de implantação de um SGSI, preparando a empresa de vocês para uma certificação ISO 27, escanear o QR Code. Ali tem um forms para vocês, trazerem informações, clareza. O professor Veiga e o Brian, nosso CISO, vão cuidar com carinho de cada um de vocês e vão trazer total clareza para vocês, tá? Vão dar insights para vocês, vão fazer um call com vocês, vão trazer clareza de escopo e orçamento, sim, tá? Para vocês poderem melhor planejar isso para 2026 ou ainda em 2025. Porque essa, no meu papel, quando eu fui liderança de segurança como vocês, eu também passei por isso, tive essa dúvida, que é tão importante conhecer uma jornada, conhecer o passo a passo, conhecer um escopo, ter segurança, apresentar isso para a alta direção e a gente poder ter clareza. Ah, é 50 mil, é 60 mil, é 100 mil, é 200 mil, é 20 mil. Então, ou seja, sempre tem essa dúvida. Eu quero deixar aqui o convite para vocês, para a gente poder olhar nisso no detalhe com todos vocês que tiverem interesse. Tá bem? Nossos agradecimentos, né, Veiga, aos guardiões, mas eu, como guardião 003, quero fazer um agradecimento especial para você, que trouxe todo esse tema, trouxe clareza, e qualquer dúvida, guardiões, estamos fomentados lá no nosso grupo, na nossa comunidade, o professor Veiga está à disposição, é só vocês levantarem a mão, quero uma call, quero uma ajuda, me dá um direcionamento, a gente está aqui para ajudar. Guardião não anda só, estamos todos juntos pelo propósito de tornarmos as nossas empresas mais seguras nesse caos cibernético. Tá bem? Prof, tuas considerações finais e a gente encerra. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Somos um time só, estamos juntos e aptos e prontos a apoiá-los a nível de segurança cibernética, a segurança da informação como um todo, na hora em que vocês precisarem. Então, contem conosco, estamos sempre à disposição. Vamos em frente, Guardião. Até o próximo talk. Grande abraço. Bora lá.